agradecemos pelo privilégio de podermos oferecer um culto ao Senhor nesta noite. Os louvores subiram, meu Pai. Nós cremos que agora o Senhor fala conosco. Nós somos carentes da Tua Palavra. A Tua Palavra nos alimenta, nos fortalece, nos dá direção, traz cura para a nossa alma, Senhor. Usa a Tua filha, mais uma vez, pastora Andréia, Senhor, como um instrumento bem afinado, como uma tocha de fogo, oh Deus, para incendiar o coração da Tua igreja, para desfazer toda a obra do maligno. Declaro salvação nesta noite, virada de cativeiro nesta noite. Eu profetizo, meu Pai, que é uma noite de começo e de muitos recomeços, a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu digo amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. A paz do Senhor. Amém. A paz de Deus. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, junto com os irmãos, congregando um culto agradável ao Senhor. Eu creio que a adoração subiu. Eu creio que a adoração tocou os céus. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora o Senhor vem com a palavra. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Juízes, capítulo 6. Uma ótima noite a todos os amados irmãos. Juízes, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E o tema da mensagem de hoje é: não permita que os conflitos roubem a palavra de Deus. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou o livro de Juízes, dá um amém. Amém. E quem está visualizando o versículo 1, do capítulo 6, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, um ciclo. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Versículo 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Feche os seus olhos, permaneça com sua Bíblia aberta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Este é o seu momento, Pai, com o qual
vida, que a tua palavra quer poder, que a tua palavra quer ressurreição, que a tua palavra, Senhor, nesta noite vai de encontro a todos os corações aqui, Senhor, e encontre uma terra fértil, encontre uma terra sedenta pela tua palavra, encontre corações abertos, Senhor, e que esta palavra venha curar, que esta palavra venha libertar, que esta palavra venha virar cativeiro, que esta palavra venha trazer vida, Senhor. Senhor, onde houver morte, que a tua palavra traga ressurreição. Onde houver desânimo, que a tua palavra venha trazer um novo ânimo. Onde houver, Senhor, pensamento de desistência, que através da tua palavra, Senhor, o Senhor venha transformar o pensamento, renovar o entendimento e trazer bom ânimo, Pai, para que o teu filho, a tua filha não desista, não retroceda, não olhe para trás, não volte, Senhor. Que o teu filho, através da tua palavra, receba vigor do céu e venha caminhar a segunda linha e venha avançar dentro do propósito para o qual ele foi chamado para esta terra. Senhor, que através da tua palavra nesta noite haja cura, Senhor, cura espiritual, cura emocional, cura física, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos um novo tempo de Deus na vida da tua igreja, Senhor, na vida do teu povo. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Josué foi um grande homem de Deus. Grandes conquistas aconteceram através de Josué. Ele foi levantado para introduzir o povo que estava no deserto para a terra prometida, para Canaã. Mas passado o tempo, Josué morreu. E Josué, mesmo sendo um grande homem de Deus, ele não se apercebeu de algo fundamental para todo líder. E pergunta o quê? Ele não deixou o sucessor. Depois que Josué morreu, a palavra de Deus vai dizer que o povo não tinha mais liderança, porque ele não deixou o sucessor. E por conta disso, no livro de Juízes, nós vamos ver um período de grande declínio do povo de Israel. Porque toda vez que o povo de Deus se afasta de tudo aquilo que Deus determinou, toda vez que o povo de Deus se afasta da palavra de Deus, toda vez que o povo de Deus se afasta do Deus que traz vida para você, existe um declínio na vida do homem. E no período de Juízes nós vamos ver que o povo de Israel, eles tiveram muitos cativeiros, muitos momentos de cativeiros, justamente porque eles se afastavam dos caminhos do Senhor. Só que nós vamos ver que até hoje, o homem continua do mesmo jeito. Porque toda vez que nós nos afastamos do Senhor, todas as vezes que nós nos afastamos da palavra de Deus, todas as vezes que nós saímos da posição, o inimigo vai ganhando campo. O inimigo vai ganhando campo na sua mente, o inimigo vai ganhando campo na sua família, o inimigo vai ganhando campo. E muitos cativeiros começam a existir. Toda vez que o homem se afasta de Deus, ele acaba entrando no cativeiro. Período de Juízes, nós vamos ver muitos períodos de cativeiros do povo de Israel, porque o povo se afastava dos caminhos do Senhor e começava a realizar as práticas dos povos daquela época, povos que não tinham aliança com Deus, povos que serviam outros
deuses, povos que se inclinavam a Baal, a deuses que são demônios, povos que viviam no cativeiro. E o povo de Israel começava a fazer aliança com esses povos. Toda vez que o povo de Israel ficava sem uma liderança sobre a vida deles, e eles faziam aquilo que eles achavam que era o correto, eles ficavam à deriva, e eles faziam aliança com os povos daquela época, começavam a servir outros deuses, e Deus entregava eles sempre nas mãos de um inimigo, para que eles pudessem despertar daquele cativeiro na mente deles. Eles deixavam de servir ao Senhor para servir Balaão. Não é diferente, porque todas as vezes que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, o mundo começa a ficar mais atraente, as coisas do mundo começam a ficar, não é bem assim, todo mundo faz isso, todo mundo bebe, mas é só um joguinho, mas que tem demais nisso, é só uma baladinha, é só um pouquinho, e o pouquinho vai indo, e daqui a pouco você está no cativeiro. Vocês estão aí? Glória a Deus! Sabe aquela história assim? Infelizmente, tem uns que falam assim, mas é só um pouquinho, fica em cima do muro. Não é nem tanto isso, o pessoal é muito careta. Não, o pessoal, né, não é bem assim, fica em cima do muro. E é isso que o inimigo quer. Porque quando a gente fica em cima do muro, a gente já sai da posição faz tempo. Porque o muro é de Satanás também. Eita. Quando você está do lado de lá, servindo a Satanás, e quando você está em cima do muro, para ele está ótimo. Agora o problema é quando você se posiciona. Para ele, né? Agora para você é libertação. Então escuta uma coisa, Deus te trouxe aqui nesta noite. Porque não adianta você querer servir a Jesus e servir do mundo. Não adianta você pensar que vir um domingo à noite, ouvir uma palavra e passar 6 dias da semana servindo o mundo, que a sua vida vai mudar. Não existe mágica, existe posicionamento, existe decisão, existe compromisso, porque o Evangelho é poder de Deus para aqueles que querem uma aliança com Jesus, poder de Deus para aqueles que querem caminhar na luz, poder de Deus para aqueles que querem permitir que a luz de Jesus venha resplandecer na sua vida, e através da sua vida você alcance mais e mais pessoas, porque nós precisamos entender que a partir do momento que a gente vem para Jesus, nós somos luz neste mundo. Glória a Deus. Se nós somos luz, não tem como você caminhar nas trevas. Nós precisamos entender que os que estão nas trevas clamam, estão aí sedentos por aqueles que são luz, são os filhos de Deus. Mas nós não podemos continuar vivendo a mesma vida, do mesmo jeito, e achar, não, mas o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para aquele que se posiciona. Glória a Deus. Porque o povo de Israel era o povo da aliança, era o povo escolhido por Deus, é o povo que ele colocou o nome dele, esse povo. Glória. Mas mesmo assim, eles passaram por cativeiro. Porque não adianta você ter uma vida de aparência, porque a vida de aparência é uma vida de cativeiro. Porque o povo falava, não, eu amo o Senhor, e está lá servindo a Baal, sumiu o nome, a Baal, que era um dos deuses daquela época, que aqueles cananeus e todo aquele povo que morava em Canaã serviam, e o povo de Israel foi servir esses mesmos deuses e se esquecendo de tudo que Deus já tinha feito por eles. E é tão interessante que antes de entrar na terra prometida, Deus alertou, o Senhor falou através de Josué, falou que eles tinham que destruir todos os
povos que moravam naquelas terras. Não podia fazer aliança. Não podia. Mas sabe aquela história? Ah, não, mãe, você é careta. Pai, você é careta, não é bem assim. Aí você quer ter amizade, quer ter aliança, quer ter, ao invés de influenciar, você acaba sendo influenciado por ele. Quando Deus fala, não tem aliança, não tem como você caminhar junto, não tem. Porque o problema é que muitas vezes, ao invés de você influenciar, você acaba sendo influenciado pelo outro. Ao invés de você puxar a pessoa para dentro do reino de Deus, ela acaba te puxando para fora. Vocês estão aí? Glória a Deus. Então, precisamos entender, porque a palavra de Deus nos diz que quando o povo se afastava dos caminhos do Senhor, fazia o que achava que era certo. Não, mas isso aqui é certo. Não se submetia a uma liderança. O que acontecia? O povo entrava no cativeiro. E isso se repete até hoje. Porque às vezes pode estar aqui dentro da igreja, mas se você não se submeter à palavra de Deus, aqueles que Deus colocou como liderança sobre a sua vida, e você continuar fazendo o que você acha que é o certo, você vai entrar no cativeiro. Vocês estão aí? Glória a Deus. E o problema dos cativeiros é que tem muitas consequências. Aqui nós vamos ver que no período de Gideão, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles começaram a servir outros deuses. Era o povo da aliança de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, com braço forte, com mão estendida, que sustentou em todo o período do deserto, que entregou Canaã para eles, mas mesmo assim, por causa de más influências, por causa de achismo, por causa de não submeter a uma liderança, o povo se perdeu. E aqui é tão interessante que vai dizer que o povo começou a construir covas. Covas. Para que se constrói covas? Covas já se constrói para colocar defunto, pessoas que morrem. Sabe o que o povo estava declarando ali? Eles estavam tão empobrecidos, porque toda a colheita deles era destruída. O seu gado, suas ovelhas, seus jumentos eram tudo destruído. O povo não tinha nem o que comer. Vocês estão aí? Glória a Deus. Sabe o que significa isso? É o devorador. E o devorador continua atuando na vida de todos aqueles que se afastam do caminho do Senhor, de todo aquele que abre brecha para o inimigo, de todo aquele que não se posiciona corretamente. O devorador continua. A pessoa não consegue construir, a pessoa não consegue edificar, a pessoa parece estar patinando, a pessoa trabalha, a pessoa recebe, a pessoa, mas parece que não flui. Vocês estão aí? Glória a Deus. O devorador vem com um gafanhoto e ele vai destruindo toda a colheita, ele vai destruindo toda a produção. Em nome de Jesus, se algum gafanhoto, se algum devorador ainda tinha legalidade para atuar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus eu quero profetizar. E através dessa palavra o Senhor nos envia nesta noite. O Senhor vai estar manifestando todo devorador. O Senhor vai estar de encontro a todo espírito de destruição. E em nome de Jesus está sendo manetado para lançar no abismo definitivamente. Porque é virada de cabeça esta noite. Aleluia. Deus tem virada de cativeiro aqui nesta noite. Mas é por isso
glória de Deus manifestada na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas tem uma chave aqui. O único escape, quando estamos em total angústia, em momentos que você não vê saída, tem um escape na palavra de Deus. O povo tinha até construído covas para ver o tamanho da situação, que eles tinham praticamente já declarado que não tinha mais jeito, que eles estavam entregues, que eles iriam morrer, que eles não tinham mais nem o que comer. Mas neste momento de angústia, Deus nos diz que tem um escape. Glória a Deus. E qual que é o escape? Fala mais. Clame a mim. Glória a Deus. Clame a mim. Glória a No Deus. momento de angústia, no momento que você não sabe o que você vai fazer, no momento em que a opressão é tão grande, o inimigo que se levanta é um gigante tão grande, que você não sabe mais o que fazer, clame a mim, diz o Senhor. Clame a mim e eu responderei. Quem clama tem resposta do céu. Quem clama, o céu se move em seu favor. Quem clama, o Senhor tem resposta. Aleluia. Que a palavra de Deus diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes e coisas que não sabes. Aleluia. O escape para aquele que está numa situação de grande angústia, o escape para aquele que não sabe o que fazer, porque o inimigo é muito grande, aquele que está vendo tudo se perder, que você não está conseguindo administrar a situação. Glória a Deus. Clame a mim, diz o Senhor. Glória. Porque através do clamor, Deus vai te dar resposta. Aleluia. Não há resposta maior do que o perdão de Deus na sua vida. Aleluia. Nada que você tenha feito até hoje, se você clamar ao Senhor, se você se humilhar na presença dele, se você buscar Ele de todo o coração, não há nada que você tenha feito até hoje que Ele não pode te perdoar, que Ele não pode tirar esse cativeiro, que Ele não pode te socorrer. Aleluia. Então, o primeiro escape de Deus para todo aquele que está numa situação de grande angústia, numa situação que você não vê saída, é clamar ao Senhor. Glória a Deus. Sabe o que o clamor faz? Pergunta o que faz? Quando todas as portas aqui da terra se fechou para você, o clamor abre uma porta do céu. Aleluia. Glória a Deus. O clamor abre uma porta do céu. Glória a Deus. E há uma intervenção divina para a sua vida. Glória a Deus. Então clame a mim, assim diz o Senhor nesta noite. Clame a mim, porque eu vou responder. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E com relação ao seu passado, ao que você fez até hoje, eu tenho perdão, assim diz o Senhor. Se verdadeiramente quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida, se você se arrepende dos caminhos que você tem levado até hoje, e você quer ver mudança, Deus tem perdão. Para você nesta noite. Mas não para por aí. Deus tem um remédio para o seu passado, tem um remédio para o seu presente, tem um remédio para o seu futuro. Aleluia. Glória a Deus. Através do clamor, Deus vem com a resposta e fala: filho meu, filha minha, não há nada que você tenha feito até hoje que o meu perdão não vai alcançar. Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus perdoa, não há mais acusação. Glória a Não há Deus. mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E para o seu presente, o Senhor diz: aleluia, nada é maior do que o amor de Deus por você. A comunhão com o Senhor. Através da comunhão com o Senhor, Deus tira cativeiro. Através da comunhão com o Senhor, Deus muda histórias. Aleluia. O clamor tem poder de te trazer para perto do Senhor. Porque o Senhor te chama para perto nesta noite. Porque para mudar a sua história, você tem que caminhar perto de Deus. Para você começar a viver aquilo que Deus tem para você, você tem que caminhar perto dele. Glória a Deus. Glória, mestre. O clamor tem poder de fazer a gente se achegar mais perto do Senhor.
E ele diz: tem mais. Tem mais. O clamor também nos anuncia coisas que o Senhor tem reservado para nós. Glória, mestre. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração homem, são maravilhas do Senhor, que Deus tem reservado para aqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Quem ama a Deus nesta noite, dá uma glória a Deus aí. Então, se você ama a Deus, Deus tem coisas tremendas no seu futuro. Aleluia. Coisas que o seu olho ainda não viu, coisas que o seu ouvido não ouviu, nem subiu ao seu coração. São revelações do alto, coisas determinadas para a sua vida, aleluia, para a sua família. São maravilhas do Senhor. Glória a Deus. Observa o poder do clamor. Glória a Deus. Aleluia. O povo clamou. O povo estava em grande angústia de morte, porque já tinham até aberto covas. Isso quer dizer que ele já tinha entregue os pontos. Sabe aquela história? O barco começou a afundar e eles já estavam vendo que a situação deles não tinha mais saída. Glória a Deus. Era essa a situação. Eles olhavam e não tinha mais saída. Mas eles clamaram. Eles clamaram e o Senhor começou a se movimentar em favor Glória a deles. Deus. Eles clamaram e a primeira coisa que o Senhor fez foi mandar um profeta. Glória a Deus. Aleluia. Mandou um homem de Deus, um profeta, falar com eles. E nós vamos ver que no livro de Juízes, Deus não usou muito de profeta, mas no livro de Juízes, sabe quem é que aparece várias vezes? Quem? Glória a Deus. Ah, só a Thaís quer saber? Aí então vou lá, vou falar em particular aqui. Quem quer saber? É o próprio anjo do Senhor, que aparece diversas vezes para tirar o povo do cativeiro. Vocês estão aí? Glória, Senhor. Nós vamos ver isso agora aqui. E quem é o anjo do Senhor? Aleluia. Quem é? Fala mais. Quem é? Quem é o anjo do Senhor? Fala mais. O anjo do Senhor é o próprio Jesus. Glória a Deus. É o próprio Jesus antes da sua encarnação. Glória a Deus. É uma das manifestações de Jesus no Antigo Testamento. Como Aleluia. anjo do Senhor. Glória a Deus. Olha o poder do clamor. O clamor, através do clamor, Deus enviou um profeta. Está aqui o versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Glória a Deus. Observe uma coisa: o seu clamor também, além de Deus movimentar os céus e a terra, Deus vai fazer, vai te revelar o que está de errado também. Glória a Glória a Deus. Deus. Por que isso está acontecendo na sua vida? Porque se existe um conflito, uma situação, um cativeiro, existe uma causa, uma raiz. E deixa eu falar uma coisa: Deus não é um Deus de aparência. Quando Deus vai tratar conosco, Ele quer tratar da raiz. Glória a Deus. Quando Deus vai tratar conosco, Ele quer virar o cativeiro. Então, para isso, Ele vai nos revelar. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas tem que posicionar. Glória a Deus. Não adianta você querer caminhar um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Não adianta você viver uma vida de aparência, porque a pessoa só se engana. Porque o Senhor conhece o profundo e o escondido. O Senhor te conhece muito mais do que você imagina. Nós vamos ver aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Versículo 11. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Vocês estão aí? Glória a Deus. Que pertencia a Joás, Abisita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Observe uma coisa, que para o povo que estava clamando, Deus enviou um profeta. Mas para Gideão, que estava malhando o trigo no lagar, foi o próprio anjo do Senhor. Glória a Deus. Observe uma coisa, que é maior ainda do que o nosso clamor. Fala mais. Glória a Deus. Gideão provavelmente clamou junto, mas ele fez algo a mais. E nessa noite é noite de fazer algo a mais. Porque é noite que o Senhor quer virar o cativeiro, quer trazer uma solução. Aleluia. Solução para aquilo que você tem vivido. Glória a Deus. E para isso, além de clamar, é necessário fazer algo a mais. Glória a Deus. Gideão começou a malhar trigo no lagar. Aleluia. Glória a Deus. Mas lagar não era lugar de malhar trigo. Lagar era lugar de pisar uva. Lugar de trigo é eira. A eira é um lugar aberto. A eira é um lugar que bate vento. Porque quando eles malhavam trigo, o vento batia e as cascas saem. Agora, o lagar não. O lagar é um lugar fechado. O lagar, muitas vezes, era um tanque. E ali era usado para o povo pisar uva, para esmagar a uva, para sair o líquido. Até azeitona, muitas vezes, era também espremida no lagar também. Vocês estão aí? Glória a Deus. Gideão, ao invés de se entregar à situação, ao invés de se prostrar, ficar prostrado na situação, ao invés de abrir covas, aleluia, ele falou: eu vou salvar o trigo. Aleluia. Eu vou salvar o trigo. Eu vou salvar o trigo. Nesta noite, o Senhor está aqui. O próprio Senhor está aqui. E quer saber quem é que vai salvar o trigo? Glória a Deus. Quem é que vai, ao invés de ficar prostrado na situação? Ah, mas porque ele, porque ela, porque ele fez isso, ela fez aquilo, ah, porque ele decidiu isso, ela decidiu aquilo. Quem é aquele que está se posicionando hoje para salvar? Que não vai entregar nas mãos do inimigo, mas vai se posicionar e falar: eu vou me levantar para salvar. Não vou abrir mão, não vou entregar, eu vou continuar na posição, eu vou para cima, aleluia. Não vou entregar nas mãos do inimigo, não. Aleluia. Nessa noite eu te trouxe aqui para te dar um chacoalhão. Entender que se o inimigo está ganhando o campo, é porque você tem se prostrado, é porque você tem aceito muitas vezes, você está na passividade, ao invés de você lutar, ao invés de você usar as armas que o Senhor já te entregou, ao invés de você se posicionar e falar: aqui não, aqui o inimigo não vai entrar, aqui o inimigo não vai ganhar campo, aqui o inimigo não vai avançar no seu caminho, porque quem reina aqui é Jesus, quem reina aqui é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes a gente fica prostrado. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitas circunstâncias na nossa vida que o mal está entrando e muita gente começa a chorar. Ai, Senhor, e fica chorado, fica prostrado, fica ali se lamentando. E o Senhor falou: eu já te entreguei tudo. Glória a Deus.
é tão interessante que nós vamos ver agora o diálogo do anjo do Senhor, que é Jesus, que é Cristo. Teofania, uma das manifestações de Jesus. O diálogo dele com o Gideão. E ele é muito profundo. Olha só. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Para aqueles que só clamavam, mas continuava abrindo cova, Deus mandou um profeta. Mas para aquele que clamou e salvou o trigo, o próprio Senhor veio. Aleluia. E falou: varão valoroso, eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu falo que o que faz a diferença para a nossa vida não é o falatório, é posicionamento. Aleluia. O que faz diferença para a nossa vida é você se posicionar na palavra de Deus e falar: Senhor, o Senhor é comigo. Eu creio na sua palavra. Eu quero viver a sua palavra. A partir de hoje eu não vou abrir campo para o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. A partir de hoje coloque limites através da palavra de Deus, através do que você declara. Principalmente através do que você declara. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Gideão não se deu conta do que ele estava fazendo. Olha o versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Observa uma coisa. Para que Deus tinha enviado Gideão nessa geração? Era a terceira geração. Era a terceira geração de Gideão. E quando ele fala: por acaso não te enviei eu? Ele não está falando daquele momento. Ele está falando do momento em que ele enviou Gideão, o rei da mãe dele. Glória a Deus. Por acaso não te enviei eu, assim diz o Senhor, nesta noite, para você estar aqui? Por acaso não te enviei eu? Jeremias, Deus fala com Jeremias. E é uma palavra que continua ministrando, falando no coração. E ele diz: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Glória a Deus. Glória a Deus. Escuta, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Esse conhecimento do Senhor não é conhecimento de matemática, de português, de letras. É um conhecimento de intimidade. É o conhecimento de quem te conhece no profundo, no escondido. Nem seu pai, nem sua mãe te conhece como o Senhor te conhece. Nem teu esposo, nem a pessoa que convive com você te conhece como o Senhor te conhece. Porque Ele te enviou para essa terra com um propósito. Ele te fez, Ele pensou em você, Ele projetou a sua vida aqui para essa terra. Glória a Deus. E quando Ele falou que eu te conheço, antes mesmo de ter te formado no ventre da sua mãe, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor pensou em você. O Senhor projetou a sua vinda e o tempo certo da sua vinda para cá. E o Senhor te enviou, aleluia. Quando ele fala para Gideão: não enviei eu não te enviei. Ele está falando: escuta, eu te enviei nesta geração, eu te enviei neste tempo.
Eu te enviei com este propósito, porque você vai libertar o povo de Israel. Glória a Deus. Você vai libertar o povo de Israel das mãos do midianitas. E não é a sua condição, não é a sua família, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é da onde você vem, não é da tribo que você vem que vai determinar quem você vai ser ou não. É eu que vou determinar quem você vai ser. Porque fui eu que te enviei com este propósito. Fui eu que te enviei aqui nessa terra. Fui eu que te enviei para Iturama, assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa condição, a gente olha para os nossos erros, a gente olha para a nossa incapacidade aos nossos olhos, porque a gente não se conhece. Não. Até a nossa avaliação é falha. Tanto que Deus nem pede para a gente se julgar, porque nós não somos capazes disso. Vocês estão aí? Glória a Deus. Se você pode procurar na Bíblia, não existe nenhum texto que Deus fale julgue você. Deus não permite a gente nem se julgar. E muito menos julgar nosso irmão. Vocês estão aí? Glória a Deus. Sabe por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque a gente não se conhece como Deus nos conhece. Aleluia. Esse conhecimento que ele falou para Jeremias, antes que eu te informasse, eu te conheci. É um conhecimento de intimidade. Nós vamos ver várias vezes na Bíblia ele falando de Israel, falando em que um homem e uma mulher que se conheceu. Adão conheceu Eva e gerou filhos. Quando ele fala desse conhecimento, é um conhecimento de uma intimidade entre uma mulher que vai muito além do conhecimento de amigos, do conhecimento. Ele está falando de um conhecimento de uma profundidade muito maior. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E deixa eu falar uma coisa. Deus acredita em você. Glória a Deus. Se Deus que te conhece uma profundidade muito maior, muito mais do que nosso pai e nossa mãe, porque antes do nosso pai e nossa mãe nos conhecer, Deus já nos conhecia. Glória a Deus. E Ele nos enviou para essa terra aqui com um propósito. Que a partir de hoje você possa entender que existe um propósito de Deus na sua vida. A gente não está aqui só para brincar de casinha, não. Existe um propósito muito maior da parte do Senhor. Glória a Deus. Gideão não tinha dimensão do que ele estava fazendo. Mas ele estava no tempo certo, na hora certa, ele fazendo a coisa certa. Aleluia. Glória a Deus. Então deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo, ele nos guia. O Espírito Santo, uma das funções dele, do ministério dele, é nos guiar e nos revelar muitas coisas que estão no coração do Pai. Então o Espírito Santo, se você buscar de todo o coração, ele vai revelar no seu coração coisas tremendas. Ele vai inclinar seu coração para fazer coisas que às vezes neste momento você não vai entender, mas faz parte do propósito de Deus na sua vida. Então faça, mesmo que as pessoas não entendam por que você vai estar fazendo isso, faça. Faça, porque você vai ter direção de Deus aqui para fazer coisas que você não está compreendendo no momento. Aleluia. Glória a Deus. Mas é coisa que vai saltar para a eternidade. Oh, glória. Porque tudo aquilo que é direcionado pelo Espírito Santo que você faz é permanente. Permanente. São coisas que vão permanecer e saltam para a eternidade. O restante é paga. O restante é paga. E tudo aquilo que você faz sem a direção do Espírito Santo é paga. Vai ser queimado. Vocês estão aí? Glória a Deus. Mas em nome de Jesus, que o Senhor venha dar uma sensibilidade aqui, a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. E Ele vai te guiar e te revelar aquilo que está no profundo do Pai. Glória a Deus. Porque observa que o povo que deixou de ouvir a voz de Deus entrou no cativeiro. Eva, infelizmente, ela ouviu a voz da serpente. E Adão não foi junto. E aí o pecado entrou. Mas em nome de Jesus, que o Senhor
dê uma sensibilidade agora do Espírito Santo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja bloqueando os seus ouvidos para você não ouvir mais a voz do inimigo. Que o Senhor, a partir do momento que você se posicionar hoje, porque é noite de decisão, é noite de posicionamento, é noite para estar aqui, mas ele requer um posicionamento, uma aliança, de que realmente você vai se posicionar, você não vai permitir mais que o inimigo ganhe campo na sua vida, você não vai mais andar conforme o mundo quer que você ande, mas a partir de hoje, Deus entra no cenário, Deus entra na história, e Ele é poderoso para mudar qualquer situação, aleluia. E para isso, o Senhor dá uma sensibilidade também, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Seja fiel no pouco, e Ele te colocará sobre muito. Essa chave não fala só de questões materiais, mas fala também de intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quanto mais nós formos fiéis nas direções mínimas que o Espírito Santo nos dá, porque em tudo, nós precisamos convidar o Espírito Santo para ir conosco. É no mercado, é no banco, é em tudo. Tudo que você estiver fazendo, convide Ele para ir junto. E seja sensível à voz dele, porque em tudo Ele vai te dar uma direção muito melhor, aleluia. Glória a Deus. Deus ajuda. Glória. E quanto mais você for fiel nesses estímulos pequenos do Espírito Santo, mais vai aumentar a sua sensibilidade a Ele. Seja fiel um pouco, e o Senhor vai colocar sobre muita revelação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou só dar uma definição sobre propósito, só para recordar. 3 definições sobre propósito. O propósito é o intento original para tudo que é formado, criado, foi formado com propósito. O intento original de algo. 2. A razão pela qual aquilo foi criado, aquilo foi formado. Número 3. O resultado desejado. Então, nada existe sem um propósito. Todos nós estamos aqui porque existe um propósito do Senhor. Quando Deus fala para Gideão: Gideão, você vai libertar o povo da mão dos midianitas. Eu não te enviei. Eu não te enviei. Eu não tenho propósito. Vocês estão aí? Mas ele enviou Gideão para essa terra. Não enviei eu, você? E aí ele fala: não, mas a minha família é menor. Não, mas eu sou medroso. Não, mas eu sou covarde. Não, eu estou olhando para o lugar, mas eu sou pequeno. Eu sou o menor da minha casa. E é o que a gente costuma falar com o Senhor. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu não sei ler. Senhor, eu não sei fazer isso. Senhor, chega de desculpa. Porque o Senhor diz nessa noite: eu não enviei você. Glória a Deus. Eu não enviei você. Eu não enviei você para essa cidade. Eu não enviei você para essa família. Eu não enviei. Escuta. A sua família não é perfeita, não. A sua família não é defeituosa, não. A sua família, Deus te escolheu para fazer parte dessa família. Porque a sua família é muito maior. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, e a escolha de Deus, o propósito, segundo os nossos pais, nossa família. Então, a escolha de Deus. Deus não erra, não. É porque o propósito é muito maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
finalizando. Glória a Deus. É tão tremendo. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Gideão, ele pediu 2 provas para Deus. Ele ofereceu sacrifício para o Senhor. Ele reconheceu que era Deus que estava ali diante dele. Mas mesmo assim, ele ainda pediu sinais, depois pediu mais provas, pediu mais coisas, porque ele sempre olhava a sua condição, ao invés de perceber o que Deus estava falando para ele. Então, escuta, tira os olhos das suas condições, tira os olhos de você e coloca os olhos em mim. Glória a Deus. Esta noite, fala comigo e com você. Tira os olhos de você, coloca os olhos em mim. Entenda que tudo que eu te enviei para fazer, você não vai fazer através da sua força, você não vai fazer através do seu conhecimento, você não vai fazer através do seu achismo, você não vai realizar através da força do seu braço, você vai realizar através de mim, assim diz o Senhor. Então, para de ficar olhando para a sua família, para de ficar olhando para você, para as suas condições, para de ficar olhando para a sua incapacidade que você pensa que tem. Porque, na verdade, Deus te fez da forma que Ele determinou. Glória a Deus. A forma que Ele te enviou para realizar algo para Ele tremendo aqui nessa terra. Se você que sai dessa terra, porque tem algo para concluir da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Então não é através da força do seu braço, é através do Senhor. Tira os olhos de você e coloca os olhos do Senhor. Porque é através dele que você vai realizar todo o propósito. E para isso, ele é tão tremendo que ele te selou com o Espírito Santo. Você não está só. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu refúgio, Ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecereis a verdade é ter intimidade com a verdade. Jesus está aqui nesta noite, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer te levar para um novo nível de conhecimento. Glória a Deus. É o nível de conhecimento que o Pai Celestial, que o Senhor anseia. Assim como noivos, pessoas que estão para se casar, anseiam o momento de se conhecer. O Senhor também anseia o momento em que você conhecerá a verdade profundamente. É um conhecimento muito maior. E esse conhecimento te liberta. Glória a Deus. Esse conhecimento cela a intimidade com o Senhor. Aleluia. E o Senhor te chama para essa intimidade nessa noite. Aleluia. No final de tudo, aleluia, Gideão é tomado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. E ele vira um valente do Senhor, porque ele é valoroso para o Senhor. Ele fala que ele é o menor. Quem se sente o menor aqui? Se sente o menor. Quem se sente o menor aqui? Menor, muitas vezes diante de outros, diante de gigantes. Menor. Deixa eu falar uma coisa, Deus conta com você. Com você que se sente o menor. Você, não, mas eu sou o menor. É você. Porque Deus escolhe as coisas menores, pequenas, para confundir aqueles que se sentem grandes, que acham que sabem, que Glória a são Deus. maiores. Vocês estão aí? Glória a Deus. Um exército de 32 mil pessoas ele conseguiu juntar lá do povo de Israel. E aí eles foram, não, agora estamos prontos para a batalha, vamos encarar aí esse exército de midianitas. Sabe o que Deus fala? Sabe o que o Senhor fala para ele? Tem muita gente.
E eu quero ensinar uma lição hoje. Tudo que você fizer, que Deus vai te dar vitória. Não é na força do Senhor, Glória a Deus. mas é na força do Senhor. E vou Glória a Deus. reconhecer isso nessa noite. Então Deus já começa a passar a peneira para escutar. Quem for covarde, quem for medroso, pode ir embora. Sabe quantos foram embora? Sabe quantos? 22.000. Mas ainda ficaram 10.000. E Deus falou, ainda tem muita gente. Aí Deus fez mais uma prova lá com eles, para eles beberem água. Uns pegaram com a mão, outros lamberam. 300 lambeiros. Deus falou, é esse que eu quero. É esse que eu quero. As pessoas não vão entender muitas vezes aquilo que você está fazendo, mas o Senhor diz essa noite, escuta. Mesmo que as pessoas achem isso aí, mas ficou lambendo água. Não, o outro foi educado, pegou. Não, tem momentos que você não vai ser tão educado assim, mas é o Senhor que está contigo. Tem momentos que as pessoas não vão entender o que você vai fazer, mas é o Senhor que está contigo. Se você estiver fazendo na direção do Senhor, não importa o que os outros vão pensar, mas o importante é que você está fazendo na direção do Senhor. Glória a Deus. Deus vai te dar vitória. Com 300 homens, eles venceram um exército imenso. Mas a palavra de Deus vai nos revelar. Quem militou foi o Senhor. Glória a Deus. Eles foram de 100, 100, 100. Três conjuntos de 100, vou colocar assim. Mas no primeiro, que eles começaram a tocar a buzina, que eles começaram, sabe qual foi o trabalho deles? Tocar a buzina. Porque Deus fez com que o exército inimigo começasse a lutar contra o outro. Glória a Deus. Glória. Sabe o que o Senhor está nos falando essa noite? Não importa o tamanho da afronta, não importa o que o inimigo tem pego, tem deixado muitas vezes no cativeiro, ou enfim, o que tem acontecido na sua vida, se você se posicionar, se você entender o que é hoje, que Deus vai te revelar, o que é malhar no lagar, nós estamos ensinando. Glória a Deus. O que é malhar no lagar. E a partir de hoje essa revelação estiver no seu coração, você toma posse. Glória a Deus. O Senhor vai te levantar como libertador. O Senhor vai te levantar para arruinar todos os planos do inimigo. Porque Deus te enviou para essa terra para ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Quem lutou, na verdade, foi o Senhor. Depois eles só correram atrás daqueles que tinham fugido. Fugido já estava rendido. Eu não vou entrar mais em detalhes porque eu quero dar a revelação final. Glória a Deus. Vocês estão aí? Glória a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra midianita quer dizer conflito. Qual é o conflito que você tem vivido? Tem muitas pessoas vivendo um conflito interior muito grande, que não tem conseguido muitas vezes nem discernir essas coisas. Tem pessoas que às vezes estão vivendo um conflito familiar muito grande, não está conseguindo que as coisas fluam da forma que realmente deveriam fluir. Tem pessoas que estão tendo um conflito, às vezes entre colegas, entre vizinhos, enfim. Conflito é medianita. Aqui o povo viu um conflito muito grande. Eles estavam para a cova por causa desse conflito. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, independente do conflito que você tem vivido, Jesus é na sua vida. Glória a Deus. Ele te trouxe aqui para que esse conflito seja cortado da sua vida hoje. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Gideão. Sabe o que significa a palavra Gideão? Cortador. Cortador. Deus quer cortar definitivamente esse conflito da sua vida. Glória a Deus. Porque conflito, entenda uma coisa. Conflito é uma coisa que corta
arrancar o mal pela raiz. Que quanto mais você der lugar, mais o conflito aumenta. Quanto mais você, não vou abrir mão disso, não sei o que, perdoa, segue sua vida. Não dê lugar para que esse conflito aumente. Glória a Deus. Glória a Deus. Observa que quem foi que venceu o conflito? Não foi nem Gideão. Foi o próprio Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Gideão não tinha que se posicionar. Glória a Deus. Mas como é que ele conseguiu vencer esse conflito? Porque ele decidiu no coração dele salvar o trigo. Porque é o Glória a trigo, Deus. é a palavra. Porque é o trigo, é o pão, é Jesus. Glória a Deus. Ele decidiu malhar o trigo no lagar. O lagar é o nosso coração. Ele escondia o trigo no coração. Meu Deus. Todo aquele que decide hoje, eu vou esconder no meu coração a palavra de Deus. Glória a Deus. Praticar esta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é poderoso para cortar todo o conflito da sua vida. Porque você decide nesta noite malhar trigo no lagar. Glória a Deus. Malhar trigo no lagar é você salvar a palavra de Deus. Quando Glória você a Deus. salva ela na sua vida, é guardada no seu coração. Aleluia. Glória, O mestre. lagar representa o nosso coração. Glória a Deus. O malhar trigo no lagar é você pegar o trigo e guardar, esconder ele no seu coração. Glória a O que Deus. Deus está fazendo é esconder o trigo dos midianitas. Então o Senhor diz nessa noite, escuta, esconde a minha palavra no teu coração. E os midianitas, esse conflito não vai conseguir roubar. Glória, mestre. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmista Davi, ele declarou: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. O único meio para a gente permanecer firme em qualquer circunstância na nossa vida, e principalmente quando os conflitos aparecem, é guardar a palavra de Deus, salvar o trigo Glória a Deus. no nosso coração. Porque a primeira coisa que acontece quando vem um conflito, quando vem angústia, quando vem situações que tiram a gente do nosso normal muitas vezes, é a gente se esquecer que esses midianitas roubar a palavra, roubar o trigo, roubar o nosso alimento, o alimento da nossa alma. Porque o que o midianita quer é que sua alma fica sedenta, fica sem trigo, fica sem palavra, fica sem o pão da vida, que é Jesus. Muitas vezes nós estamos buscando solução em vários lugares, batendo em várias portas, e a única porta que Deus está esperando a gente abrir é do nosso coração, né? O lagar representa o nosso coração. Midianita representa conflito. Conflitos que vêm de ordem externa e ordem interna. Esses conflitos têm a tendência de roubar a palavra. Quantas pessoas já se desviaram dos caminhos do Senhor, porque o conflito apareceu e roubou o pão, roubou a palavra. E as pessoas se afastaram. E as pessoas ficaram vivendo no cativeiro. Mas nesta noite, o Senhor é o próprio cortador para cortar os conflitos, para liquidar esse mal que muitas vezes vem
para nos roubar, para nos destruir, para nos matar. Ele é poderoso